Olá, voltamos para o segundo painel da quarta edição do Digital Workplace Forum. Agora o nosso tema será o Digital Workplace em si, né? Essas novas mudanças que estão acontecendo no ambiente de trabalho. Quero reforçar meus avisos para vocês visitarem os stands da TI Inside dentro aqui da nossa plataforma. Lá nós vamos estar realizando sorteios para inscrições dos nossos eventos presenciais em 2023. Também vamos fazer o sorteio oferecido pela Cloudflare de um ticket, de um gift card de $100 e um kit também oferecido pela Manage Engine. Então, convido a visitar os stands da Manage Engine e da Cloudflare para participar do sorteio que nós vamos fazer hoje ao final da live. Bom, como eu falei, agora o nosso próximo painel vai discutir essa nova questão aí do espaço do trabalho, como é que os colaboradores devem ter um novo ambiente e ter bem-estar nessa nova situação que a gente aqui tem do trabalho híbrido, né? E como isso vai ser relevante para o futuro do trabalho. Então, para falar sobre esse tema, nós estamos com o Ricardo Lepper, que é presidente e fundador da Software Expert, o Daniel Scusarello, que é diretor-presidente da Siemens Software na América do Sul, e com a Bruna Lacerda, diretora de Diversidade, Inclusão e Experiência da ZUP. Então, eu gostaria de convidar o Ricardo para a sua apresentação inicial, aí na sequência teremos aí as falas da Daniela, do Daniel e da Bruna, e aí vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Ricardo, pode começar, por gentileza? Muito obrigado, Claudinei, e todo o time da TI Insight. Eu sou o fundador e presidente da Software Software. O nosso principal entregável atualmente é justamente o modelo de transformação digital para permitir que as organizações, de modo geral, operem de forma remota e virtual. Então, eu tenho uma apresentação aqui que eu vou contextualizar o ambiente virtual, o ambiente remoto, e aí, com foco aí na interação do profissional com a empresa e também da sociedade com a empresa, que também ela é impactada com essa mudança. Então, primeiro, rapidamente, aí são as evoluções, né? Então, a primeira era aí foi da digitalização, né? A segunda foi da processualização e a terceira aí da transformação digital. Então, essa primeira etapa, né, o profissional simplesmente passou a compartilhar aí seus conteúdos em ambiente remoto, então ele está no ambiente de trabalho ou em casa e compartilha aí seus artefatos, suas entregas através aí do modelo digital. Já a segunda fase, que passou a ter um impacto maior, o profissional passou a transferir suas entregas, seus conteúdos, e passou também a assinar suas ações a partir de um modelo digital. Então, essa segunda etapa é bem interessante, porque, inclusive, a relação do profissional com a empresa, tanto no regime de trabalho, quanto nas suas entregas, passou a ser feita totalmente de forma remota e com valia legal. Então, aqui a parte da gestão de conteúdos, né, o Content Management, onde toda a interação entre a empresa e o profissional, inclusive a própria governança corporativa, as relações do trabalho, passaram a ser feitas aí de forma controlada e organizada através aí da tecnologia de Content Management. Então, ali todo o acesso à documentação, aquilo que o profissional entrega para a empresa, totalmente de forma controlada e sincronizada. E com isso passou a ficar muito mais simples em relação ao ambiente presencial. Porque no presencial a relação ainda era muito informal, apesar do uso do e-mail, apesar do uso de sistemas de arquivos para transitar essas relações, essas entregas,
agora isso passou a ser organizado e sincronizado a partir da tecnologia. E a mesma coisa aí com as assinaturas digitais, né? Então, o próprio ambiente de trabalho vai à casa do profissional e coleta todas as assinaturas aí que ele tem que entregar e que no ambiente presencial ele estaria fazendo fisicamente. Então, aqui um exemplo lá, qualquer documento que ele tenha que assinar aí está sendo feito sem que ele tenha que estar no ambiente de trabalho. E aí, um outro alavancador importante, né, na parte da relação do profissional trabalhando em home office, são essas tecnologias, onde o Business Process Management faz com que todas as atividades que são passadas ao profissional possam ser orquestradas através da tecnologia. Aí a tecnologia de robotização, eliminando a necessidade de que atividades puramente operacionais sejam feitas através do profissional, através de pessoas, e a plataforma Omnichannel, onde toda a comunicação, inclusive fora do ambiente de trabalho, né, onde estão aí os clientes e a sociedade em geral, passa a interagir também com a organização com uma dinâmica que antes não existia, né? Então, toda a parte de como é que vamos trabalhar a inovação, né? Então, com o Omnichannel, nós vamos até a empresa vai até a sociedade no modo geral, as relações de consumo no modo geral. Então, aqui o legal é que antes o trabalho poderia ser sincronizado de uma forma, estando em ambiente físico, através de comunicação por e-mail ou a comunicação no contato pessoal. Com a necessidade do home office, se tornou imperativo que a empresa se organizasse e trabalhasse através de processos, atividades e entregas claramente definidas. Então, o bacana da tecnologia é que ela eliminou a informalidade e eliminou a possibilidade do erro por má comunicação. Então, aqui, no caso dos processos e o que é necessário que cada profissional entregue, ficou muito melhor organizado. Então, evitou aí que houvesse a necessidade da pessoa se dirigir à empresa periodicamente. Aqui uma outra relação interessante, com a entrada dos robôs, passou a se eliminar trabalhos de baixo valor agregado. Esses trabalhos de baixo valor agregado antes passavam desapercebidos. E com a mudança para o sistema home office, esse tipo de baixo valor agregado teve que ser eliminado, tem que ser eliminado. Então, a tecnologia do robô, do RPA, vem para colaborar aí e deixar o profissional mais centrado apenas em atividades que valorizam o tempo dele, né? E isso, inclusive, trazendo uma motivação maior do que sem o uso dessa tecnologia. E um outro ponto fantástico foi a tecnologia Omnichannel, né? Então, toda a comunicação passou a ser feita a partir de qualquer dispositivo, né? E a própria relação não só entre pessoas dentro do ambiente de trabalho, da equipe dele, mas também, como eu falei, com pessoas que estão fora da própria organização. Então, com o Omnichannel, todos nós estamos conectados de diversas formas, criando aí uma disruptura, né? Que antes nos exigia muito a relação presencial. Então, ele trouxe aí uma facilidade bastante grande aí, sem perder o controle, sem perder a formalidade que se deve ter. E um outro ponto que a transformação digital teve que trabalhar muito forte foi a melhoria, né? Porque como é que eu vou garantir evolução numa organização se ninguém está
mais junto. Né? Como é que a gente vai conseguir identificar as oportunidades de crescimento e prosperidade que a organização precisa, se os profissionais passaram a não estar mais juntos fazendo, por exemplo, processos de ideation. Então, aí, novamente, o uso da tecnologia para contribuir na relação de trabalho. Então, primeiramente, aí a própria tecnologia permite com que fique factível, fique facilmente identificável onde existem perdas. Perdas que podem trazer desmotivação. Então, por exemplo, estou fazendo um trabalho errado, eu estou em ambiente remoto, como é que eu consigo identificar o quão ele está acontecendo? Né? Então, por exemplo, ninguém mais está junto com ninguém. Então, como é que eu consigo fazer com que a própria tecnologia possa somar isso? Então, no caso aí da automação de processos, a prática do Lean, onde ele consegue verificar, por exemplo, onde estão os desperdícios, onde estão as perdas que causam aí, inclusive, maus resultados e insatisfação para todos que participam do processo e que, sem o uso de uma tecnologia focada nisso, ficou mais difícil, inclusive, do que antes, quando era presencial. Então, aqui ele consegue identificar onde estão aí os desperdícios. Aqui uma outra tecnologia também aplicada, e um ponto muito importante, como é que eu consigo medir o desempenho, como é que o profissional consegue saber o que ele deve entregar, qual é o bom do meu trabalho. Então, novamente, aí o uso da tecnologia, nesse caso, para gerir os indicadores de desempenho, né, onde o profissional ele é medido e, ao mesmo tempo, ele é recompensado por aquilo que ele está entregando. Então, a relação ficou muito mais clara do que quando se tinha que fazer reuniões de avaliação de desempenho presencial e que muitas vezes acabavam sendo feitas de forma subjetiva ou utilizando instrumentos que causavam dúvida ao profissional do que realmente do real desempenho que ele estava realizando. Aqui um exemplo, né, onde todos os indicadores que regulamentam o bom trabalho em cada função de uma organização, e assim sobre cada profissional, fica claramente identificado. O profissional pode reagir muito mais facilmente, porque ele está visualmente percebendo onde estão aí os seus pontos de atenção. Então, mais uma vez, não só o objetivo, o grande ganho que a tecnologia trouxe, não foi apenas passar a padronizar e controlar o trabalho, mas sim deixar muito clara a relação entre o profissional e a organização como um todo. E por último, aí um ponto muito importante que essa transformação digital trouxe é exatamente como nós podemos agir de forma mais preventiva e preditiva, como é que a empresa pode se transformar enquanto negócio em um ambiente onde, em muitos casos, quase a totalidade dos profissionais não mais vão até a empresa. Como é que a empresa vai funcionar sendo que a empresa está totalmente pulverizada, ela está totalmente fragmentada? Então, novamente, aí a tecnologia vem a somar de forma muito importante, onde, por exemplo, a parte de análise de dados, ela passa a monitorar de forma preditiva tudo que vem acontecendo, tudo que está sendo, todas as relações de entrega entre o profissional e os seus departamentos e a empresa como um todo, e consegue, inclusive, identificar oportunidades de melhoria em tempo de execução. Então, por exemplo, a tecnologia de
de Analytics, ela consegue, por exemplo, identificar padrões nessas relações e consegue identificar claramente situações de desvios no dia a dia. Então, vamos tomar um exemplo. O profissional passou a estar com algum problema de saúde, ele não está na empresa, não fica claro que o profissional está ausente ou está com alguma dificuldade, e dessa forma a empresa passa a ficar instável, ela passa a não mais cumprir com aquilo que ela espera, porque ela não está enxergando visualmente essa indisponibilidade, por exemplo, de um profissional, ou alguma situação, por exemplo, uma falta de um treinamento. Imaginemos hoje as contratações. Profissionais estão entrando na empresa sem sequer irem até ela. E muitas vezes a sua relação de trabalho ao longo dos anos pode acontecer sem que praticamente ele se dirija à empresa. Isso acontece também em mudanças de função, de departamento. Como é que a empresa consegue manter-se equilibrada se não existe mais condição de reunir pessoas numa sala, por exemplo? Então, nesse caso, além de processualizar e virtualizar todas essas relações, com a transformação digital e usando, por exemplo, essa tecnologia de análise de dados, chamada de Analytics, é possível identificar desvios e tendências no comportamento do dia a dia e que estão impactando positiva ou negativamente na entrega daquilo que a organização tem com o mercado e seus clientes. Então, o uso da estatística, né, ele se fortaleceu muito, né, através dessa qualidade na capacidade de identificar tudo que está sendo feito a qualquer momento a partir de um profissional. Porque agora, estando nesse ambiente, tudo passa a ser medido e monitorado. Para o bem da relação do trabalho, para a melhoria na qualidade do trabalho. Então, aí toda a parte de identificação aí de dados, eu postei alguma coisa, eu entreguei alguma coisa, tudo isso alimenta uma grande massa de dados que passa aí a ser transformado em informação e em tomada de decisão. Então, a própria tecnologia pode interagir com o profissional, dizendo, olha, aqui pare isso e comece esse outro, ou então alertando a própria empresa de que existe alguma entrega que está em andamento e que as pessoas não estão juntas e que ela terá um resultado comprometido se não for feita uma mudança em um determinado ponto. Então, eu gostaria de estar apresentando, acho que já deu tempo, né? É que com a tecnologia com a transformação digital, as tecnologias passaram a assumir 100% da relação entre o profissional e as atividades que ele desempenha dentro da organização. Obrigado, Ricardo. Agora eu gostaria de convidar o Daniel. Daniel, por favor. Obrigado, Claudinei. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer estar aqui com vocês. É uma honra. Agradeço o convite da TE Insight. Esse tópico de Digital Workplace é muito relevante, né? Mas antes de mais nada, eu queria apresentar a empresa onde eu trabalho. Eu sou Daniel Scuzzarello, CEO da Siemens Digital Industry Software, que é o braço da Siemens que trabalha a questão digital, ou seja, tudo o que tem a ver com software industrial, indústria 4.0, tudo conectado com tudo, né? E quando a gente pensa em ambiente virtual de trabalho, quando a gente pensa em virtualização, né, das relações, a gente talvez tinha dentro de casa uma vantagem, porque nós trabalhamos com software, então nossa empresa se adaptou muito rapidamente a um ambiente virtual
que foi fomentado, foi necessário por causa da pandemia, mas não, aí veio se desenvolvendo em outros assuntos. Por exemplo, nossos clientes estão com algumas questões muito importantes. Por exemplo, uma coisa é trabalhar um ambiente administrativo, onde uma distribuição de trabalho em casa é relativamente simples. Como é que a gente trabalha, por exemplo, uma fábrica do ponto de vista virtual? Como é que a gente trabalha uma operação de uma plataforma petrolífera, que inclusive tem uma questão de segurança de forma remota, né? Então, esses são todos tópicos que nós trabalhamos com nossos clientes há muito tempo, né? Agora, quando nós olhamos para um digital workplace, o que me deixa bastante interessado esse tópico é justamente o fator humano. Nós trabalhamos, sim, no desconforto no começo da pandemia. Foi um ajuste em termos mundial, de entender como é que eu trago uma presença maior do escritório na minha casa, que tipo de infraestrutura, que tipo de conexão, que tipo de iteração a gente tem. Esse desconforto virou conforto agora. Então, inclusive, virou um conforto a tal ponto que muitas vezes, quando entrevistamos alguém para posições que sejam técnicas, ou que sejam de operação, que sejam de vendas, assim por diante, muitas vezes vem a pergunta: vocês têm escritório? Eu preciso ir para o escritório. E se a resposta é sim, com qual frequência, muitas vezes essa candidata escolhe: essa aqui não é a empresa para mim. Então, nós temos uma política totalmente híbrida, totalmente aberta ao bom senso da pessoa, mas eu entendo que a gente, como líderes, nós temos que trazer tópicos de bem-estar, né? Como é quais são os impactos, né, de uma pessoa que trabalha de forma totalmente remota? Como é que a gente trabalha uma cultura dentro de uma empresa, dentro de um ambiente remoto? Isso para mim, são aspectos interessantes, porque tecnologia não volta. Tecnologia, eu sempre falo que tecnologia é algo de uma mão singular, né? Não tem volta àquilo que parece que são 1000 anos atrás, que a gente ia para o escritório de segunda a sexta, das 8 às 6. Né? Não existe isso. Tanto é que nesse painel aqui a gente tem exemplo, né? Nós estamos 3 panelistas, cada um no seu canto, no exterior, trabalhando normalmente. E como é que a gente trabalha a pessoa dentro de um contexto que é tão interessante, ter a questão de uma possibilidade, como o Ricardo colocou com muita propriedade, de não só trabalhar de forma produtiva, mas também trabalhar de forma colaborativa no ambiente virtual, mas também trabalhar juntos. Porque existem, inclusive, aspectos neurológicos que são benéficos ao encontro. Quando a gente vai para o escritório, quando a gente vai em algum lugar e encontra pessoas, só aquele aperto de mão, aquele cafezinho, aquela caminhada até a sala de reunião, ela dispara um coquetel de neuroquímica na cabeça, de dopamina e ocitocina, que faz bem. Agora, no ambiente virtual, muitas vezes a gente, a reclamação mais comum é que a gente sai de uma reunião e entra na outra, né? E aí o que acontece? A gente vem com uma sobrecarga de informação. Então, nossa atividade foca no intelectual, mas não tem aquela preparação do cérebro para absorver essas informações, se a gente sai de uma reunião para outra, né? Então, essa questão de pessoas, de bem-estar, é muito interessante, porque tanto é que a gente vê hoje uma alta de doenças psicológicas, de depressão, de burnout, de questões que são correladas, sim, ao ambiente onde a gente trabalha de forma constante. Eu trabalho, eu fico em casa. Então, quando a gente não tem, não é todo mundo que tem uma possibilidade de ter um espaço separado do escritório dentro da casa. O escritório fica no quarto, fica na cozinha, fica na sala. A gente não tem, a nossa cabeça não está entendendo onde que está o trabalho, onde está a minha vida pessoal.
E acaba sendo que eu estou passando na frente do escritório, que é a cozinha, aí deixa eu ver se tem um e-mail para responder, deixa eu ver se tem alguma coisa para fazer. E isso vai sobrecarregar as pessoas. Então, trabalhar justamente esse equilíbrio é uma coisa muito desafiadora, mas muito necessária, porque a gente tem uma força de trabalho cada vez mais flexível, cada vez mais diversa e cada vez mais espalhada. Eu assisti uma palestra do Gary Bolli no evento em São Paulo algumas semanas atrás, eu tenho uma colinha aqui que trouxe uma questão muito interessante, nossos paradigmas, né? Quando a gente olha para o que a gente fazia antes, em termos de trabalho, a gente era funcionário, tinha uma função, um cargo, a gente ia para o escritório, fazia uma, duas coisas com nossos colaboradores, acabou o trabalho e ia voltar para casa, né? Agora, não só a gente mudou o que a gente faz, não é só uma resolução de problema, pode ser uma colaboração, pode ser um projeto, pode ser uma cocriação, um brainstorming. Mudou o lugar, claramente. Pode ser o escritório, pode ser a casa, pode ser o parque, pode ser o Starbucks, pode ser um coworking em algum lugar, né? Pode ser o aeroporto. Mudou o tempo também. A gente tem, para mim aqui são as 5 da manhã. Tem gente que gosta de trabalhar à noite, tem gente que gosta de trabalhar no final de semana. E a gente precisa dar essa flexibilidade, porque hoje não podemos mais tentar encaixar um funcionário, uma pessoa dentro de uma caixa, porque não cabe mais. Então, assim, se a pessoa tem um ciclo circadiano diferente do meu e gosta de trabalhar à noite, quem sou eu a falar que ele tem que acordar às 5 da manhã? Quem sou eu que tem que obrigar o funcionário, a pessoa, a trabalhar das 8 às 5? Na questão da colaboração, isso volta à questão do bom senso. Então, assim, eu gosto de virar à noite, eu quero começar a trabalhar às 8 da noite, vai ter que saber que as interações com as pessoas vão ser menores, né? Tem algumas, a gente tem a questão da legislação trabalhista também. Com quem trabalhar? Colegas, colaboradores, parceiros, o ecossistema de parceiros, de startup, de universidade, de quem pode trabalhar comigo, de quem eu preciso para fazer meu trabalho, é cada vez mais amplo, né? E também qual é o meu papel? Hoje eu sou analista, amanhã posso ser um líder de um time, posso ser um contractor, posso fazer parte de uma geek, porque foi para fazer um projeto de um sprint. Então, isso cria ou traz mais variáveis a esse ambiente de trabalho digital. E ainda mais, é um reflexo, é um ambiente, talvez, que fomenta a questão da volatilidade. A gente tem hoje uma questão de velocidade, né, de ritmo muito acelerada, também porque nós estamos se encaixando dentro de uma volatilidade que nós mesmos criamos. Hoje o consumidor não quer mais as coisas padronizadas, a gente quer tudo mais rápido, quer tudo mais eficiente, com mais qualidade, e tudo por serviço, inclusive, que a gente quer pagar por uso. Isso cria uma série de complexidades que, se a gente não toma cuidado, pode virar overwhelming, pode virar alguma coisa que cria ansiedade, né? E, de novo, volto ao ponto de saúde mental. E, finalizando, o último ponto eu quero voltar nessa questão de cultura, né? Se fala muito de retenção de talentos, né? Assim mesmo, nós paramos de falar de retenção de talentos, nós falamos de sustentabilidade de talentos. E retenção significa que você tem que amarrar alguém, prender na cadeira com uma corda. Não é isso que a gente quer fazer. A gente quer que os funcionários gostem de trabalhar na empresa e querem ficar. Isso se faz com cultura. Isso se faz, não é só uma questão de remuneração, se faz uma questão de reconhecimento da pessoa dentro de um ambiente cultural da empresa. Eu entendo que as empresas têm uma série de valores, uma série de uma missão, um motivo para ser, um propósito. Esse motivo para ser necessariamente precisa estar alinhado ao motivo de ser das funcionários. São duas entidades separadas, mas juntas. E se tem um desconexo, a gente vai perder pessoas, porque essa pessoa não se reconhece. A empresa acaba sendo só alguém que paga o salário. Aí a volatilidade vira ainda maior.
Então, quando a gente olha para uma questão de criação de uma cultura no ambiente virtual, existem mais desafios ainda. Porque se eu tenho uma força de trabalho espalhada pelo Brasil, espalhada pela América do Sul, espalhada pelo mundo, onde os momentos de encontro são raros, são bonitos. A gente fomenta, a gente faz bastante atividades nos escritórios pontual, e convidando realmente. A gente fez recentemente um kick-off com todo mundo, a empresa inteira, justamente porque esses momentos de troca são muito ricos e as pessoas reconhecem isso. Isso é muito importante. Agora, não pode ser todo dia, porque tem gente que mora no interior de Minas Gerais, tem gente que mora na praia, tem gente que mora em São Paulo, tem gente que mora... E tá tudo certo. É isso que a gente quer, então, inclusive para fomentar a diversidade. Mas a questão de criar essa cultura em um ambiente virtual é um desafio. A gente trabalha todos os dias para trazer uma presença, uma colaboração, uma comunicação. E isso acho que é uma consequência do Digital Workplace. Então, não sei se eu respondi alguma coisa ou criei mais dúvidas, mas essa era a minha fala. Com certeza tem questões aí bastante difíceis de serem respondidas, né? Eu gostaria de convidar a Bruna, para a sua fala, por favor. Bom dia, Claudinei. Obrigada meus colegas aqui também por trazerem esses assuntos tão interessantes. Bom, primeiro vou me apresentar brevemente. Eu sou a Bruna, eu sou diretora de experiência do Zuper e diversidade e inclusão aqui na ZUP. Eu vou fazer uma audiodescrição bem brevemente, só para todos verem. Então, eu sou uma mulher branca de cabelos pretos, estou com uma blusa rosa, uma jaqueta rosa aqui por conta do frio e uma blusa branca por baixo. E, bom, o que é a ZUP, né? Fazer brevemente a introdução da ZUP aqui. A ZUP é uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos para acelerar digitalmente a transformação dos seus clientes. A gente tem clientes dos mais diversos segmentos. E a gente também desenvolve tecnologia para melhorar a experiência da pessoa desenvolvedora, né? Então, a gente é uma empresa bastante técnica. Hoje a gente tem cerca de 3.000 funcionários, uma empresa brasileira. E desses 3.000, assim, 80%, 90% são pessoas técnicas, assim, pessoas desenvolvedoras, UX, gerente de produto, enfim. Então, a gente tem um ambiente bastante tech aqui dentro da ZUP. A gente foi adquirido pelo Banco Itaú em 2019, e hoje a gente é uma das empresas que mais crescem no Brasil, uma das empresas que mais contrata pessoas desenvolvedoras no Brasil, inclusive. Então, a gente tem esse desafio dentro do contexto de tecnologia. Acho que meus colegas falaram muito bem aqui como já é uma realidade o remoto, como isso a gente teve que se adaptar durante a pandemia, mas acabou virando uma nova realidade, como os profissionais, principalmente dentro do recorte de tecnologia, já não veem outra forma de trabalhar, assim, como isso virou quase uma vantagem competitiva de trabalhar no remoto de algumas empresas, né? Então, e tem infinitos desafios, e eu não quero muito chover uma olhada aqui e falar mais do mesmo, meus colegas falaram muito bem de temas bastante polêmicos, como o Claudinei disse, a gente provavelmente vai voltar a falar deles, mas fazendo um ampassando assim da história da ZUP durante a pandemia, a gente trabalhava no presencial, já com alguma experiência do remoto, por ser uma empresa de tecnologia, a gente já estava em 5 escritórios, a gente tinha 5 escritórios antes da pandemia no Brasil, então a gente já tinha bastante dessa interação entre os escritórios. E aí veio a pandemia, em 2020 a gente se posicionou com um posicionamento que a gente chamou de liberdade, né? Que foi uma grande campanha que a gente fez de os UPAs poderem estar onde eles quisessem estar, enfim, pudessem trabalhar de onde estivessem. Então a gente saiu de 5 cidades onde a gente tinha escritório, e hoje, assim, hoje a gente está em 430 cidades, todos os estados brasileiros e mais de 29 países. Então, assim, eu não posso nem citar num pouco tempo aqui que eu tenho para me apresentar todos os desafios que a gente tem tido para adaptar a operação a essa nova realidade, né? Desde logística de máquina, acesso, enfim, a segurança da informação, enfim, uma infinidade de questões que antes eram muito mais controladas dentro de um ambiente e agora estão literalmente no mundo inteiro, né? Mas eu acho que a gente teve esse posicionamento, acabamos criando um time que chama um time de futuro do trabalho, é um dos times que ficam comigo. A gente também tem o time de bem-estar, que também ficam comigo aqui na ZUP, e são times que olham exclusivamente para esses temas que o Daniel também citou bastante, e eu acho que 4 grandes temas dessa pauta, de maneira geral,
é bem-estar, sem dúvida nenhuma. A gente tem que ressignificar o que é bem-estar, porque a vida entrou, o trabalho entrou na casa das pessoas, na vida das pessoas, e a vida das pessoas está no trabalho. Então, enfim, a gente tem que recalibrar isso, mas também junto com produtividade. Então, bem-estar e produtividade passam a caminhar assim, cada vez mais lado a lado, porque produtividade passou a ser cada vez mais sobre impacto, né, e não sobre presença, né, sobre estar, mas sobre impacto, o que você entrega de valor para a empresa. O Daniel também, o Ricardo falou sobre isso também. Cultura, não tem como a gente não falar de cultura. Aqui na ZUP a gente fala muito, e eu concordo muito com o que o Daniel falou, que cultura é muito além só dos valores da empresa. Hoje em dia, e a gente aqui na ZUP acredita muito que é possível fazer cultura no remoto, sabe? A gente tem conseguido provar isso com INPS altíssimos aqui. A gente se propõe a criar um estilo de vida. A gente fala que a ZUP não quer só ser uma empresa com uma cultura, a gente quer propor um estilo de vida para os ZUPers, né? E esse é o nosso grande desafio. E por último, algo que a gente tem discutido muito aqui é como a gente cria vínculo e pertencimento, né? Porque antes o vínculo e pertencimento estava muito pelo contato humano físico, de vamos almoçar junto, vamos no cafezinho, enfim, essas relações humanas traziam muito vínculo e pertencimento para a empresa, e isso é um grande desafio hoje, que as pessoas estão trabalhando sozinhas de casa, assim, né? Essa interação que não substitui a humana, e a gente sabe que não substitui. Então, tem grandes discussões que giram em torno de uma palavra que a gente tem falado muito, que é intencionalidade. Enquanto a gente antes o cafezinho era algo muito não intencional, né? Você ia tomar um café, não sabia com quem que você ia encontrar, acabava batendo um papo, enfim. Hoje a gente precisa criar, quem nunca criou durante a pandemia uma reuniãozinha de 5 minutos chamado cafezinho para bater um papo com alguém, porque se você não criar intencionalmente esses momentos, eles não acontecem, porque as pessoas continuam em casa sozinhas. Então, a gente tem criado vários recursos intencionais para que as pessoas consigam criar vínculo e pertencimento. Um exemplo grande disso que a gente fez foi a gente criou um projeto chamado Comunidades da ZUP, e a gente entendeu que esse vínculo, esse pertencimento, ele tem que ir além, né, nesse futuro do trabalho, ele tem que ir além as paredes do escritório. Então, a gente elegeu community managers, que são gerentes de comunidade no Brasil inteiro, por enquanto, mas provavelmente acontecerá no mundo, que são pessoas upers, e essas pessoas fomentam os encontros para falar de trabalho ou não nas cidades onde as pessoas estão, para gerar esse vínculo e pertencimento, que é indireto à marca ZUP, mas é bem direto à marca ZUP. O que eu quero dizer com isso? Não necessariamente as pessoas vão para fazer reuniões de trabalho, mas às vezes elas vão para correr, ou para fazer happy hour, ou para jogar. A gente tem uma galera muito voltada para jogos. Então, a gente tem, como eu falei, a gente quer sustentar esse estilo de vida da ZUP, que a gente vê no futuro do trabalho como muito além da call ou das reuniões, enfim, vai muito além das barreiras dos escritórios. Então, para finalizar, concordo muito também com o que meus colegas falaram sobre poder de escolha e flexibilidade. São as 3 grandes palavras que a gente tem falado durante todo esse experimento remoto, intencionalidade, poder de escolha e flexibilidade. Essa a gente tem visto em várias pesquisas no mundo e dentro da ZUP, que as empresas que não se adaptarem para isso, para essa nova realidade, vão acabar perdendo oportunidade de talentos importantes no mercado, sabe? Então, enfim, tem muito para a gente compartilhar dentro desse tema, mas quis dar minha breve contribuição aqui do que tem acontecido aqui na ZUP. Perfeito. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né, em relação ao que já foi discutido no nosso evento aqui, inclusive no dia de ontem, né, a questão de você manter a cultura corporativa versus a flexibilidade. Então, você ter pessoas trabalhando em lugares diferentes, espaços diferentes, se torna muito difícil você manter a cultura corporativa. E alguns acreditam que a tecnologia não é o suficiente para se criar essa cultura corporativa, né? Inclusive também a questão da socialização dos funcionários, né? E eu vi aqui que vocês têm uma opinião um pouco diferente do que as pessoas colocaram no painel de ontem, né? Vocês acreditam que a tecnologia pode, de fato, ser um eixo central para que o trabalho remoto seja eficiente, seja agradável,
seja seguro, que as pessoas tenham bem-estar, que a pessoa, vamos dizer, vista o crachá virtual da empresa, né? E ela possa dar a sua entrega de trabalho e ser monitorada sem qualquer dificuldade, né? Então, eu queria saber, assim, se vocês acreditam que, de fato, as empresas podem abolir o escritório ou podem abolir parcialmente. Alguns defendem que o escritório seja um espaço para reuniões, ao invés de ser um espaço de trabalho, ou que passa a haver reuniões em ambientes tipo de coworking. Como é que vocês interpretam essas divergências de opinião? Como é que vocês estão vendo o que está acontecendo aí no mercado? Você quer começar, Daniel? Eu acho que você tem um problema de horário aqui, né? Você vai ter que deixar um pouquinho antes das 11 horas, né? Isso, obrigado, Claudinei. Eu posso começar assim. Eu vejo assim, o que é cultura? Cultura costuma ser definida como do jeito que a gente sempre faz as coisas, né? E já que não tem mais o jeito que a gente sempre faz as coisas, isso mudou. Mudou também a definição de cultura. Então, eu vejo assim, primeiro, concordo com a Bruna, dá para criar uma cultura bacana, né, dentro do ambiente virtual, dá sim. É muito relevante, inclusive, fazer um movimento nesse sentido, não dá para ignorar isso, né? E na questão dos escritórios, a gente, na pandemia, a gente reduziu o espaço físico, reformamos os escritórios justamente para ser um ambiente mais colaborativo. Claro, é uma escolha, né? A liberdade de poder, sim, ir para o escritório todos os dias e trabalhar de lá, porque é um ambiente mais tranquilo, não tem cachorro, não tem mais espaço, sei lá. É uma escolha de cada um. Então, temos estações de trabalho, temos lugar para trabalhar, mas temos também salas colaborativas justamente para fomentar esses encontros, fomentar essa criação. E quando a gente olha para as entregas, nós acreditamos muito em responsabilidade e ownership. Eu sempre falo, ninguém está lá olhando se ele está verde no Teams ou não. Eu costumo trabalhar a questão de produtividade. Se a gente sabe o que a gente precisa fazer, isso já é um passo grande, né? Se eu entro no meu dia de trabalho, na minha semana de trabalho, com os meus objetivos bem claros, então você simplesmente precisa quebrar isso eu sou engenheiro, para mim é simples fazer uma engenharia reversa do trabalho, é saber o que eu vou fazer hoje. Quais são as 3 principais coisas que o funcionário precisa cumprir, precisa fazer hoje? Faz-las bem, faz-las muito bem. E uma vez que você terminou, não tem uma necessidade de estar em algum lugar. Pega o seu celular, vai dar uma volta com o cachorro, vai à academia, cuida do seu, né? Depois volta, dá um toque, vê se vocês têm alguma pendência, alguma coisa que outras pessoas precisam de você. Então, essa flexibilidade e liberdade, você realmente muito da fala da Bruna da ZUP, da liberdade, da possibilidade de escolha, é muito importante. E a gente precisa olhar para essas possibilidades como um progresso, não como um regresso. A gente precisa ver essas possibilidades que, inclusive, a gente estava falando antes do painel. Eu mudei de São Paulo para fora de São Paulo, justamente para ter um espaço melhor para meus filhos, para ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor, porque é isso que eu buscava. E cada um precisa ter gratidão para esse possível movimento criado pela tecnologia. Sem tecnologia a gente não teria isso, né? Ricardo, só complementar, Ricardo, você tem uma grande quantidade de clientes, né? Como é que você está vendo também essa experiência do que está acontecendo nesses seus clientes? Pergunta para mim? Obrigado. Não, é para o Ricardo. Perfeito. Então, Claudinei, eu primeiramente gostaria de te dizer que a parte da cultura é a parte mais complexa que esse novo ambiente trouxe. Porque, como eu procurei enfatizar na minha apresentação, tudo que é operacional, tudo que pode ser quantificado ou padronizado e que traz uma relação muito mais clara, muito mais fundamentada em meritocracia, isso a tecnologia trouxe muito bem. Então, desde o momento que eu sou contratado
Eu não preciso mais ir a uma empresa para fazer parte dela. E até, possivelmente, durante um grande parte do tempo, ou até todo o tempo. Então, no caso, muitos dos nossos clientes e nós próprios, Soft Expert, temos profissionais que estão em outros países, estão em outros estados. Eles não têm a necessidade ou uma condição de se dirigirem até a empresa. Mas, de fato, o tema da cultura, ele é onde existe algo muito intangível. Aí sim é necessário que a empresa promova momentos para interação, ou presencial ou híbrida, em que possa se ter como o Daniel e a Bruna comentaram, ter aquele momento do café, aquele momento do apertar as mãos, ainda que de forma virtual, conhecer o que a pessoa pensa, certo? Porque tem uma parte que não são entregas, não são compromissos na relação de trabalho. Então, esse realmente é o desafio em que a empresa precisa desenvolver um programa de inclusão onde os times tenham seus momentos para que eles possam compartilhar valores, experiências de uma forma bastante até informal, né? Onde, no caso, a tecnologia menos agrega. Ou seja, os processos que podem ser feitos no trabalho remoto não exigem que a pessoa, de fato, faça isso de forma presencial, né? Ela pode fazer, utilizando tecnologia, todos os processos. O desafio mesmo é mais a questão da interação humana quando isso é necessário, né? Bruna, como é que está sendo... Posso só aproveitar a brecha para agradecer pelo painel. Eu, infelizmente, preciso ir para uma próxima apresentação aqui em Las Vegas. Mas obrigado, Ricardo, obrigado, Bruna, pelas trocas. Obrigado a quem está assistindo ao vivo. Claramente, obrigado a Tem Insight pelo convite. Achei a troca muito rica. Obrigado de coração. Bom dia para todos. Eu que agradeço. Obrigado pela sua participação, Daniel. Bruna, você já tem uma mensuração dessa estratégia, ou não sei se vocês chamam de estratégia ou política, não sei como é que vocês definem. Você já tem algumas métricas em relação a esse trabalho, que eu achei, assim, acho que foi a melhor experiência que eu escutei até agora em relação ao trabalho remoto, ao trabalho híbrido, né? Vocês se preocupam com métricas de produtividade, com métricas de performance? Como é que vocês estão medindo, vamos dizer assim, essa estratégia que vocês estão implementando? Ótima pergunta, Claudinei. Obrigada. Claudinei, acho que assim, a gente tem testado coisas de fato inovadoras na ZUP, porque é parte do nosso DNA, a gente acredita muito em estar sempre um passinho na frente, assim, de coisas que o mercado ainda, né, não está testando, mas a gente está enfrentando os desafios assim como todas as outras pessoas. Então, sim, a gente acompanha indicadores de produtividade, a gente acompanha, eu concordo muito com o Ricardo quando ele diz que essa é a parte mais fácil, porque é menos subjetiva de mensurar. Então, produtividade a gente acompanha muito, que a gente tem o desafio que eu falei de mensurar impacto, né? E não necessariamente entrega, horas trabalhadas, porque isso parece já ser bastante old school, meio antigo, mas por projetos entregues, tempo de entrega, enfim. Então, a gente, obviamente, acompanha todos esses indicadores, mas eu acho que o principal desafio aqui, e aí eu concordo muito com o que já foi dito pelos meus colegas, que o maior desafio é, de fato, garantir o que eu falei anteriormente de vínculo e pertencimento, cultura, né? Porque isso é mais subjetivo. Como é que a gente garante e mensura se as pessoas estão percebendo tudo isso que a gente está tentando colocar na prática? E aí a gente tem alguns indicadores aqui, um deles eu citei muito brevemente, que é o INPS, né, que é a mensuração de lealdade no final do dia, a NPS mensura isso dentro da empresa, e a gente tem uma equipe assim, relativamente grande que faz um trabalho bastante profissional nessa mensuração. É a nossa métrica de pulso principal para mensurar a percepção dos Zupers e clientes também.
E nosso INPS é constantemente alto, assim, e os principais motivos de promoção, né, de lealdade da ZUP são esses pontos que a gente trouxe, que é a liberdade, a pertencimento e vínculo e relacionamento. Então, é muito curioso como dentro desse contexto que a gente está vivendo, a gente tem conseguido mensurar que o principal ponto de promoção e lealdade dos Zupers com a ZUP são os relacionamentos. E a gente está falando isso numa empresa que é 100% remota, né? Que a gente dá total liberdade para as pessoas irem para o escritório ou não. Então, por isso que eu falei anteriormente que eu acho que duas falas são importantes. Eu acredito muito que é possível construir cultura nesse ambiente remoto, mas eu não acredito que é possível substituir as relações presenciais. O só remoto não é viável porque existe a necessidade que não é substituída do contato humano. Mas quando ele é feito de forma intencional e fomenta essas relações em momentos específicos, ele pode ser tão forte ou mais forte do que o 100% obrigatório presencial, enfim. Eu acho que, para encerrar, cultura é algo difícil de ser feito, independente do formato, né? No presencial ou no remoto. Muita empresa que está 100% presencial ainda está tendo bastante dificuldade de colocar uma cultura forte, porque cultura é bastante subjetivo. Mas, respondendo a sua pergunta, a gente tem acompanhado vários indicadores, inclusive indicadores de saúde, de bem-estar. A gente tem um painel de saúde dos Zupers, que não acompanha somente internações ou atestados, mas afastamentos, mas também a gente tem canais de acompanhamento para casos de saúde mental, a gente acompanha número de agendamentos com psicólogos, enfim, uma série de outros indicadores, acompanhamento de academia, de musculação. Então, a gente tem criado novos indicadores, menos óbvios, para a gente entender como é que está a saúde física, mental, o bem-estar das pessoas e essa relação dos Zupers com a ZUP. Você criou novos critérios ou novo modelo de mensuração para o trabalho remoto, né? Porque um dos grandes desafios, principalmente na área de tecnologia, é que as pessoas dizem que a maioria dos profissionais preferem declinar o emprego se ele tiver que ser 100% remoto, então, né, 100% presencial. Então, hoje, o trabalho remoto no setor de tecnologia está sendo uma tendência muito forte, né? E eu achei interessante que você usa o NPS, que geralmente é medido para medir satisfação do consumidor, você está usando para a satisfação do empregado, né? Sem dúvida nenhuma. E assim, já foi comprovado que o INPS, para mensurar colaboradores mais felizes entregam resultados mais felizes para os nossos clientes, né? Então, tem uma correlação direta entre o NPS e o INPS, né? Então, a gente mensura os dois, a gente mensura o NPS de cliente também, mas hoje, como você mesmo falou, Claudinei, a gente está num mercado de tecnologia extremamente competitivo, todos nós estamos competindo pelos mesmos talentos, a gente não tem talento suficiente para o tanto de demanda que o mercado tem, inclusive na ZUP a gente também faz um trabalho de formar pessoas, então, a gente vai precisar ter uma cultura e um ambiente muito forte para fazer com que as pessoas queiram estar onde elas vão escolher estar. Então, mudou um pouco essa dinâmica de onde a empresa tinha o poder de contratante, e agora esse poder está muito nas pessoas, né? De onde eu vou escolher trabalhar, porque é demanda e oferta. Então, eu acho que foi essa a grande movimentação no mercado que mudou o jogo das empresas, de maneira geral, entenderem que elas não estão dando um favor contratando as pessoas, né? Elas vão ter que realmente criar um ambiente incrível para as pessoas quererem estar onde elas estão. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui ao final da nossa live, então eu gostaria de convidar o Ricardo para suas considerações finais aqui, se despedir da nossa audiência. Por favor, Ricardo. Então, o que eu acho que para todos ficou muito claro é que antes a empresa, a atratividade dela e o que ela podia fazer mais pelas pessoas foi totalmente redefinida. A empresa não é mais o prédio dela, não é mais as ações puramente sociais internas ou a melhoria que ela dá dentro do seu espaço é que define o quão ela é boa para o seu profissional. Então, ela teve que fazer com que
primeiro, esses benefícios fossem transferidos para outros tipos de benefícios, que a pessoa possa, por exemplo, tê-los, inclusive, no seu ambiente de moradia, né? E facilidades que sejam promovidas onde essa pessoa está, no seu entorno. Então, e um outro ponto importante, as pessoas não são mais medidas ou vistas pelo seu esforço, e sim por aquilo que ela realmente está entregando. E, da mesma forma, ela enxerga a empresa de uma forma muito mais objetiva do que através do como a pessoa se sente agradada em relações interpessoais. Perfeito. Bruna, suas considerações finais, por favor? Obrigada, Claudinei. Eu acho que já falei bastante sobre o tema aqui, mas para concluir, eu acho que a relação das pessoas, dos profissionais, a gente tem estudado isso, tem visto em várias pesquisas, temos visto nas pesquisas da ASUP, do mercado, de que a relação das pessoas, principalmente nesse mercado de tecnologia, tem mudado com relação ao trabalho. A pandemia, enfim, a gente ainda vai esperar muito tempo para poder entender o que aconteceu durante esses anos, que forçadamente a gente teve que fazer movimentos, mas aconteceu, isso é um fato. Então, mudou a relação das pessoas com o trabalho. E, inclusive, as pessoas como as pessoas foram forçadas a ficar em casa, elas acabaram tendo contato com outros aspectos da vida que antes elas não tinham, né? Antes, nosso dia era muito acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar para casa no final do dia. A nossa casa era basicamente um hotel que servia para dormir. E agora as pessoas estão dentro de casa o tempo inteiro, assim. O centro da vida das pessoas deixou de ser a empresa, porque ela acordava de manhã, ia para lá e voltava, e passou a ser a vida dela. Ela está muito mais em contato com a família, com a casa, com as questões que rodeiam a casa. Muitas pessoas entenderam que não cabia mais dentro da casa que estava. Então, a gente teve uma mudança social importante por causa desse movimento forçado, né? E a gente não pode mais negar que isso aconteceu. As pessoas tiveram contato, esses contatos novos com a vida delas. E isso foram ressignificadas coisas, né? Questões. Então, a gente precisa, acho que o principal conselho aqui, que é o que a gente tem seguido, não dá para negar que essas mudanças aconteceram, e a gente tem que adaptar, como as companhias têm que entender como adaptar a realidade para essa tendência de que agora o centro da vida das pessoas é a vida das pessoas e não mais as empresas. Como que a gente encaixa isso dentro da rotina delas? Eu acho que esse é o maior desafio da gente daqui para frente. Ok. Bom, acho que esse assunto é um assunto bastante polêmico e palpitante aí, que a gente teria muito mais para conversar, mas infelizmente aqui nós estamos chegando ao final do horário, então quero agradecer muito ao Ricardo, à Bruna, ao Daniel, que teve que sair um pouquinho antes, e espero vê-los nos próximos eventos da TI Insight. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Claudinei.